Olá, gente, tudo bom com vocês? Diante de um questionamento que uma amiga muito querida me fez nos comentários, né, eu gostaria de responder a ela, né, sobre uma experiência que ela teve e pediu, né, algum tipo de orientação e gostaria de falar, né, de um modo geral, que Deus, ele age de forma natural e de forma sobrenatural, né? E não necessariamente apenas de forma sobrenatural. Porém, eu gostaria de deixar muito claro o meu carinho e o respeito que eu sinto pelos irmãos pentecostais, né? Por viverem mais dando ênfase, né, a essas manifestações, embora, né, os tradicionais eles tenham assim mais cuidado, né, com discernir do que é falso e do que é verdadeiro. Eu gostaria de falar antes, né, brevemente, né, sobre a minha experiência de conversão, que, né, geralmente as pessoas imaginam, né, que para se converter a Cristo, elas precisam procurar uma igreja, escutar a pregação. No momento do apelo, elas levantam a mão, né, enquanto tá de fundo tocando aquela musiquinha, né, que vai direto e toca nos sentimentos das pessoas, né, e elas vão lá na frente, recebem uma oração e depois elas, né, ingressam na vida cristã. Porém, né, Deus, ele não se limita, né? Ninguém consegue monopolizar Deus. Ele é Deus, ele faz o que quer, ele nos conhece desde antes da fundação do mundo, quando não existia nem homem, quanto mais igreja evangélica, né? Então, ele não se limita a esses formatos. Essas coisas são os homens que determinam, né? A minha conversão, ela foi no chão da cozinha da minha casa, sozinha, sem música, né? Eu andava buscando em várias igrejas evangélicas, porque eu já estava sentindo aquele clamor, né? Eu estava passando por uma crise na minha vida, uma coisa muito, né, um período muito turbulento, muitos problemas de uma vez só, e eu buscava nas igrejas evangélicas uma palavra, né, de consolo e desejava, né, encontrar Deus e não achava, né? As pessoas até oravam por mim, mas eu saía de lá da mesma forma. E um dia, na minha casa, sozinha não, porque eu tinha o meu filho de 10 meses de idade como testemunha comigo. Então, eu me entreguei assim no momento de oração, porque na minha infância eu já contei, inclusive tem vídeo falando sobre isso, né, nas minhas histórias, o nome da playlist. E eu contei que quando eu era criança, né, eu fui curada numa igreja e cresci ouvindo, falando, minhas avós, né, minha mãe dando esse testemunho. Mas eu era igual Jó, eu né, conhecia Cristo de ouvir falar. Eu nunca tinha experimentado assim na minha vida, né, de forma consciente, né? Era na minha vida, mas eu era um bebê. E aí, quando eu tinha 20 anos, eu tive essa experiência, né? E aí eu questionava a Deus por que ele tinha me curado na infância, né? Se eu estava passando por aquilo ali naquele momento, né? Era muita pressão, era muita dor, era muito sofrimento. Então, Deus me respondeu de forma sobrenatural, né? Naquele mesmo dia, ele enviou uma pessoa para falar do evangelho para mim, né? Eu clamei, ele me ouviu e me atendeu assim. A pessoa não me conhecia, não sabia nada de mim e contou a minha história, né? E me procurou, uma pessoa que, sabe, Deus falou com ela para me procurar. Então, só se eu for louca de dizer que Deus não age de forma sobrenatural. E eu também já tive muitas outras experiências que não vão caber nesse vídeo,
né? Mas futuramente, de repente, eu fale alguma delas, né? Então, amiga, eu gostaria de falar para você que eu li com muito carinho o teu relato. Acredito piamente que você teve uma experiência com Deus, né? Você, seu esposo, vocês realmente são pessoas especiais e que a gente sente a presença de Deus na vida de vocês, né? E eu queria falar para você que eu estava me referindo, né? Porque se existe o verdadeiro, existe o falso, né? Aliás, se existe o falso é porque existe o verdadeiro, né? O falso tenta imitar o verdadeiro. Por isso a Bíblia nos diz que o diabo ele realiza prodígios, maravilhas, curas, né? E é nesse sentido o nosso alerta, porque as pessoas muitas vezes elas se deixam levar pela emoção e pela persuasão, né, dos líderes, e elas acabam praticando coisas nas religiões que não são bíblicas, né? A respeito do dom de línguas, que foi a questão que você levantou, Paulo diz o seguinte, quando ele vai falar do corpo de Cristo. Ele pergunta, todos vocês falam em línguas? Todos profetizam? Todos, entendeu? Todos têm dom de curar? Sabe? Ele estava questionando e mostrando para aquelas pessoas ali que o Espírito Santo, quando ele distribui os dons segundo o desejo dele, né? Aí os líderes das religiões, eles pressionam as pessoas para que elas busquem algo que Deus não prometeu. Porque se alguns têm dons de línguas, outro tem dom de profecia, outro tem dom de curar, o outro tem dom de misericórdia, o outro tem dom de contribuir com os missionários. Isso também é dom. Dom significa um presente, é algo que Deus te dá gratuitamente, né? E nós podemos buscar os melhores dons, né? Paulo estimula, né, a buscar os melhores dons. Então, o dom de línguas é só mais um. E segundo Paulo, ele não é o mais importante, né? Então, não deveria ser obrigatório, as pessoas não deveriam ser pressionadas a falarem, né? Porque existe o verdadeiro, mas também existe o falso. E por causa da pressão, das cobranças, né, dos dedos em riste, né, as pessoas acabam forjando, né, uma situação que nem existe, né? E ela está arriscada a praticar algo que é contrário à vontade de Deus, porque ela vai estar ali para não ficar diferente, ela vai repetir, né? Vai repetir um comportamento, vai repetir. Se um começa a rodopiar, os outros fazem também. Se um começa a dançar, o outro começa também, sabe? E deixa de ser uma coisa espontânea, um presente, um dom para edificar toda a igreja e passa a ser, sabe? Essas coisas que a gente tem visto por aí. Pessoas imitando animal, pessoas envergonhando, né? Porque basta ler a Bíblia e ver que nada disso, né, é compatível com a palavra de Deus, né? Existem os dons? Claro que existe, a Bíblia não está dizendo que existe, só que os dons são dados como um fim proveitoso para a edificação de todo o corpo, né? E tem coisas que a gente tem visto por aí que não edifica ninguém, nem a pessoa que está fazendo, quanto mais a igreja inteira, né? Então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas existem os dons que são verdadeiros, né? Deus distribui conforme a vontade dele e, né? A gente percebe quando é de Deus, né? Porque a alegria vem de dentro, o desejo de glorificar, o desejo... Uma vez, não sei se vocês conhecem o pastor Antônio Cirilo, ele gravou um CD, né? E o saxofonista que acompanhou ele naquele CD, ele foi lá na igreja que eu congregava, né?
teve um culto especial e ele foi convidado. E enquanto ele ministrava com aquele saxofone, coisas maravilhosas aconteceram, né? Então, a forma que Deus vai usar, né, pouco importa. Deus pode usar um momento de um homem andando pela igreja com saxofone, ou pode usar você lendo a Bíblia e aprendendo da palavra de Deus e sendo edificada, né? Deus transforma vidas, né, através da palavra dele, é o evangelho, é a boa notícia, né? E tudo mais que ele acrescenta na nossa vida é bênção, né? O principal é a vida eterna que nós já recebemos, né? Nós temos o penhor, que é o Espírito Santo, né? E aí, tudo mais que ele nos der durante a caminhada é graça, é bênção, né? E serve para um edificar o outro, tá bom, minha querida? Descansa, porque o que aconteceu ali, né, naquele lugar, foi um julgamento, né, um pré-julgamento, porque na cabeça dessas pessoas o dom de línguas é um sinal de que a pessoa é batizada com o Espírito Santo, coisa que a Bíblia não diz, né? E essa pressão, esse julgamento que você sofreu é muito comum de acontecer em outros lugares, né? Só que, na minha opinião, na minha concepção, o que caracteriza uma pessoa como a habitação do Espírito Santo, selada, batizada, consagrada, é o amor, minha filha. É o amor que a gente demonstra, né, na caminhada, nos encontros, nas relações, né? É o amor que nos edifica, que nos torna um. É o amor que nos faz levar as cargas um dos outros, né? Um amparar o outro, um levantar o outro quando está caído, entendeu? O amor que nos faz ponderar para negar nossa carne e não atingir, não magoar, não ferir, entendeu? É o amor que nos faz perdoar o nosso irmão e compreender, né, que um ainda é menino, o outro é maiorzinho, entendeu? É igual no crescimento cronológico, o crescimento na fé é assim também. Tem gente que ainda é bebê, então você não vai dar uma feijoada, né, para um bebezinho, é todo um processo. É o leitinho, depois a papinha, depois a comida mais né, de pedaços, até ele conseguir mastigar, né, algo crocante, sabe, é uma caminhada boa. Então, aprender a se colocar na vida do outro, tudo isso é amor, né? E o amor, ele é a base de tudo que a gente aprendeu no Evangelho, desde da criação do mundo até o finalzinho. O vínculo da perfeição é o amor. Então, não é certo cobrar né, das pessoas. As pessoas muitas vezes elas se sentem magoadas com Deus, porque o irmão que está do lado, ele fala em línguas, o outro, né, que está na esquerda também fala em línguas, e aí a pessoa não fala, então ela acaba se sentindo preterida, né, por que Deus não está me abençoando, todo mundo está falando, sabe, principalmente os jovens, né, eles acabam até desviando da presença de Deus, porque eles acham que Deus não está se importando com eles, que não ama eles da mesma forma. Então, são erros humanos, assim como na minha conversão, né? Deus fugiu daquele padrão, né? O que é comumente aceito e vivido pelos outros. Comigo foi totalmente diferente, né? Minha conversão, minha caminhada, tudo que eu fiz e faço, é tudo diferente, né? Por isso eu sou NET, apenas diferente. E da mesma forma, ninguém diz o que Deus deve fazer ou não deve fazer, né? Em cada vida ele age de uma forma, né? Nós não somos filhos,
Nós somos filhos que se relacionam com o Pai. Nós não somos objetos em série para acontecer tudo igual na vida de todo mundo, né? Nós somos filhos que Deus cuida, capacita, né? Vai acrescentando conforme a vontade dele, conforme o plano que ele tem para cada um, né? Um beijão para você, amiga, porque o vídeo já tá com 15 minutos. Depois a gente volta, tá bom? Fica com Deus. Um beijão para você e pro seu marido. Tchau.